Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Acertando a luz aqui. Vamos começar essa live hoje. Tema é fantástico. Tema é fantástico. Musculação para criança e adolescente. Então hoje eu tenho certeza que quem gosta de musculação, assim como eu, vai adorar esse tema e essa discussão tão legal. E ainda gerar alguns tabus aí que eu espero que depois dessa live nós venhamos a abrir a mente. Boa noite, Ale. Boa noite, Lima. Boa noite, G Personal, Paulo Jesus, Alexandre Oliveira, Luiz Carlos, Luísa, já vi que ela tinha entrado. Vamos chamar as pessoas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu quero pelo menos umas 1000 e poucas pessoas, né? Rafaela, meu lado forever. Cris, bem-vinda de novo. Paulo Jesus. Andrei, me dá mais 1 minuto que eu já te chamo. Toshirui, é assim que pronuncia, agora vai ser. Simpson, bem-vindo. Veg, eu acho que é isso também. Jeremias, boa noite. Zitão, Luan, vamos convidar as pessoas. É desse jeito que pronuncia Toshiruyo, né? O doutor Andrei já tá aí. Cléa, bem-vinda. Arthur Souto Maior, fera. Simone Januário, bem-vinda. Alessandra, Cléia de Aracaju. Vamos lá, vamos lá. Ontem nós tivemos uma live com Valdemar Guimarães. Quem esteve presente aí foi muito legal. E anteontem foi a minha live sobre aspectos moleculares envolvidos para hipertrofia muscular. Quem que assistiu as duas lives aí? A de ontem e a de anteontem. Quem aí assistiu as duas lives? E quem compartilhar aí pelo menos para 15 pessoas, Deus vai tocar no meu coração e eu posso dar o meu e-book de volume de treinamento e ordem dos exercícios. Tá bom? Então pensa aí direitinho. Sandra, tô de mal de você, viu? Souto Maior, vamos lá. Lima, vamos meter bronca, vamos meter bronca. Luísa, vamos lá. Cristiano, vamos lá. Quem assistiu as duas lives, né? Vamos meter bronca. Hoje o tema é legal demais, gente. Você nem quer, né, Arthur? Depois você me manda um oi aí no direct que eu te dou todos os meus livros de presente. Você é o meu xodó. Arthur, tenho novidades boas, viu? Eu tô assumindo a coordenação aí de 2 cursos. Assumindo a coordenação aí de um curso da educação física e também o núcleo de educação numa universidade. Então eu fiquei muito feliz e a gente vai bater um papo depois sobre isso, tá bom? As coisas convertem para aqueles que servem ao propósito maior dado por Deus. Então vamos meter bronca. Vamos lá, tem muito pouca gente, Andrei, eu quero mais. Ontem nós tivemos 1.800 pessoas. 1.800 pessoas assistindo a live do Valdemar Guimarães. E hoje a live eu quero que tenha pelo menos 1.500 pessoas assistindo aí. Então vamos lá, gente. Vamos convidar as pessoas. Muito pouca gente, muito pouca gente. Eu acho que o tema é muito legal. É um tema que o Dr. Andrei é autoridade no Brasil para falar sobre isso. E vamos meter bronca, galera. Vamos lá. Tainara, bem-vinda. Heitor, bem-vindo. Vamos lá. Mestre Márcio Machado, obrigado pelo carinho. Paulo Sérgio, Marta Bagrança, Vanessa Araújo, bem-vinda. Quero mais gente, cada um convidando 15, cada um convidando 10. Tem uma setinha aqui, ó. É só compartilhar. Vamos lá? Arthur, você tá online aí, você vai ser o que vai ficar responsável quando tiver faltando 10 minutos para a live terminar. Arthur, me dá um ok aí. Quando faltar 10 minutos para a live terminar, que é 1 hora, né? Você me fala. Camila, bem-vinda, Camila. Como é que você tá? Tudo bem? Rafa, vamos lá, vamos lá. Obrigado, Arthur. Então não esquece, hein? Não sei se você tá trabalhando hoje aí no hotel, vê aí.
Deixa eu ligar o ventilador. Bom, que horário exato começou? 7 horas, 8 horas em ponto. 8 horas em ponto. Vou chamar o doutor Andrei. Então a gente tem que ter... Arthur, quando for 10 para as 9, você já me chama, tá bom? Muito pouca gente, tô ficando triste. Vou chamar o Andrei, que aí ele é mais bonito do que eu e certamente vai vir mais gente. Enquanto isso, Priscila, bem-vinda, muito bem-vinda. Renata, muito legal você tá aí. Vamos chamar a galera. Doutor Andrei, tá só ele aí. Oh! Propaganda enganosa, o Procon vai entrar pra ver a live, falando que eu sou mais bonito. Pô, você é o mais bonito. Assim, o desafio é ter 1.500 pessoas. Agora com você vai ter 1.500. Eu tenho um brilho, né? Aqui. É, fantástico. André, enquanto as pessoas vão entrando aí, você chegou a assistir a live do Valdemar? Ou não deu tempo? Eu assisti gravado, assisti depois. Muito bacana, né? Ele é parceiro teu, é amigo teu. Não preciso nem falar o quanto que ele é importante. E assim também você esmera para nós, da educação física, algo que eu acho que é um grande tabu e é um assunto que sempre vem à tona, e sempre que eu compartilho coisas relacionadas ao mundo da criança e o mundo do adolescente associado ao treinamento de força, puxa, certamente tem muito profissional de educação física que ainda não entende a importância dessa aptidão tão nobre que é força muscular, ou neuromuscular, que eu prefiro chamar, sobre o treinamento e o processo em si. E ainda, né, Andrei, as pessoas elas associam que o treinamento de força sempre é associado somente a uma sala de musculação, e muitas vezes não é. Então, o que eu acho que é legal? A gente apresentar, tem muito médico aí que assiste a gente. Eu tenho o prazer de estar muito à Unifesp, no departamento com o doutor Alberto, né? Várias vezes, eu sou um dos professores da pós da Unifesp, na área da medicina, e a minha disciplina é fisiologia neuromuscular lá. E lá é uma pós-graduação médica. E é muito legal, porque aí eu tenho a oportunidade de falar da importância do treinamento no processo de maturação e desenvolvimento na relação neuromuscular, desde a criancinha até o idoso. E lá é um centro de trauma. E o doutor Alberto, por ser do esporte, o quanto que ele valia a importância do treinamento, da musculação principalmente, no processo de desenvolvimento. Posto isso, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de você estar com a gente, por mais que você me traiu com o Marcelo Capella. Ele é baixinho, né? Invocado, né? Aquele hippie, aquele cara exótico, excêntrico, com um coração maravilhoso. Então eu vou tentar caminhar pelo outro caminho, né? O Marcelão já é meio maloqueiro, eu vou tentar ser menos maloqueiro. Então vamos lá. Andrei, bem-vindo, é uma honra. E eu deixo agora a seguinte reflexão para você se apresentar para todo mundo. A minha turma provavelmente não conhece a autoridade, quem é o Dr. Andrei. É legal você falar de uma maneira muito simplória quem é você e o que você já desenvolveu para eu ter a oportunidade de apresentar você para muita gente para o Brasil aí e eles entenderem o teu papel tão importante na educação física e principalmente musculação relacionada à criança e adolescente. A porta é sua, escancara. Bom, eu não sou jovem que nem você, né? Eu sou mais velho, eu sou idoso, então eu tenho 42. Eu tenho exatamente a mesma idade que você. Então, eu me formei... Eu faço 43 em novembro, dia 23 de novembro. É o mesmo aniversário que eu, meu! É mesmo? Você faz aniversário 23 de novembro? Como é que eu vou fazer? Você nasceu em que ano? Eu nasci em 77, às 9h30 da manhã, 23 de novembro. Então eu sou um ano mais velho que você. Eu sou de 23 de novembro de 1976. Aí. Viu? Como dizem, eu não acredito em signo, né? Mas dizem que é o melhor signo do mundo. É a gente. Eu concordo. E os melhores homens é de 76 e 77.
Mas os caras falam que esse que é meio pesado a nossa data, assim, porque você é meio que tipo de escorpião também. Então eu não entendo muito dessas coisas, mas os caras falam que é meio complicado. Eu- Eu entrei em 90, no vestibular de 98 na UEL, em Londrina. E foi aí que já começou a história. Com 15 dias de faculdade, eu conheci o professor que foi meu tutor durante o curso todo, que foi o Abdala, Grande durante todo o curso de Abdala. graduação. E aí, ainda no primeiro ano de faculdade, aconteceram duas coisas que foram que determinaram minha carreira. O Dr. Arli Ramos de Oliveira voltou lá para a UEL com o doutorado em Pittsburgh com um treinamento de força para criança e propôs iniciar o projeto lá. Sobre a orientação dele, o Dr. João Júlio Garavello, o professor João Júlio Garavello, também já aposentado lá da UEL. No mesmo ano, além do projeto Musculação Infantil, que eu não entendia muito de musculação, só treinava e gostava, abriu a Ironworks, aquela academia histórica que o Valdemar teve lá em Londrina. E eu fui o primeiro contratado, a primeira pessoa a assinar o contrato na Ironworks. Eu era estagiário, né? Mas eu fui antes de secretária, de qualquer outro cargo, eu fui a primeira pessoa que a Ironworks contratou. Então eu comecei estagiando na Iron, aprendendo musculação com o Valdemar e aprendendo lá no projeto Musculação Infantil. O projeto que eu tenho hoje aqui em Campina Grande, né, que é onde eu moro hoje, onde dou aula aqui na Universidade Estadual, é a continuação do projeto lá de Londrina. Então já foram mais de 600 crianças que eu treinei aí nesse tempo, né? O teu mestrado e o E teu doutorado foi nessa linha ou não? o mestrado foi com atividade física e saúde lá na Unesp, em Rio Claro. Além do treinamento generalizado, também entrou em idosos, que aí incluímos Parkinson, trefis com o Gobi, Sebastião Gobi. E o doutorado foi em comportamento motor, atividade física e saúde, com o professor José Barella, o doutorado e o pós-doutorado. O pós-doutorado eu fiz em conjunto, na Unesp, e eu ficava no laboratório na Unixul, aí na Galvão Bueno, e ficava em São Paulo. Sim, Então eu sim. fiz o doutorado e o pós-doutorado com o Barella também em comportamento motor, atividade física e saúde. E aí, Bom, direcionado ao treinamento, né? então o pessoal entende aí que está nos ouvindo que não é um lunático que está falando de treinamento de força para criança e adolescente. Então, logo de cara, eu já falo para você. Andrei, qual é o grande problema nosso ainda dentro do nosso universo chamado educação física e o mercado de fitness sobre a não abertura ainda da possibilidade de incluir crianças e adolescentes de uma maneira normal. Eu não digo nem comum, eu queria que fosse normal. Porque o normal seria algo de naturalidade, né? A coisa Uhum. espontaneamente faria parte de um contexto. Qual é o tabu que a gente ainda carrega aqui no Brasil? Eu falo que a gente tem. A primeira coisa que a gente precisa aprender, a nossa profissão aprender, é que uma classe desunida não chega a lugar nenhum. Não adianta a gente terceirizar a culpa, né? Ficar assim, é porque a população não valoriza, a mídia não valoriza. Não, a gente tem que nós temos que nos valorizar, né? Então, enquanto a gente não trabalhar em pró, e não é gostar um do outro isso não, isso é ser profissional e uma classe unida. Né? A gente fala, médico é uma classe forte porque é uma classe unida, com conselho representativo, então é unido no sentido de, você não vê um médico, se o médico receitar veneno para você tomar, o outro não vai falar que é absurdo essa receita. O outro vai olhar e falar assim, vamos tentar essa outra coisa? Então a gente precisa disso, exercitar isso na profissão. E o que a gente precisa é parar de ter medo. Não ter medo de ousar, de estudar, porque é natural do ser humano, né? Ele negar ou proibir o que desconhece. A gente precisa superar esse medo do ser humano então, eu não conheço a musculação infantil, não conheço o treinamento de força para criança, não posso ter medo. Eu vou lá e vou aprender a respeito para que eu conheça e trabalhe. As academias que não aceitam hoje crianças, o problema é esse. Ela não tem nenhum profissional especializado ou com conhecimento suficiente para treinar a criança. Ao invés de buscar um profissional assim ou preparar os profissionais que já tem, proíbe. Está deixando de ganhar dinheiro. É impressionante. O cara tem um comércio, né, uma empresa que ele vive daquela empresa e ele não querer aumentar o lucro. E, inclusive, os pediatras mudaram muito, né? Quando a gente começou o projeto lá em Londrina, o único médico da cidade que falava a favor da musculação infantil era o Dr. Auro Sinagawa, hoje já aposentado, e o filho dele que assumiu a clínica. Hoje, 2/3 das crianças que treinam no projeto foram encaminhados por pediatras.
eu não encontro mais um pediatra que é contra o treinamento de força para criança. Então todos, seja por a grande maioria por obesidade ou autoestima baixa, ou porque não é habilidoso no esporte e precisa fazer atividade. Mas a gente precisa vencer isso, primeiro, união, para que você viu alguém fazendo uma coisa diferente, ao invés de criticar, vá lá procurar saber por que é diferente. Por que está treinando aquela população, está treinando as crianças naquela modalidade. E aí buscar as pessoas que realmente são sérias e trabalham com algo que você não trabalha. Então, por exemplo, pouca gente trabalha com musculação infantil. Eu procuro fazer o trabalho mais correto, sério e ético possível. Todo mundo que vem procurar, eu forneço informação, falo, venha visitar o projeto, eu envio texto, envio uma pasta de artigos gigante, porque eu quero que as pessoas saibam mais isso. Não é concorrente. Quanto mais gente se interessar por musculação infantil, mais eu vendo livro, menos dúvida eu tenho que ouvir das pessoas, dúvidas que há 20 anos são as mesmas, menos gente querendo criticar o projeto, mais gente participando do projeto, então eu tenho mais gente para participar das minhas pesquisas, eu vendo mais livro, eu dou mais curso, eu divulgo mais o trabalho que a gente faz gratuito na universidade para crianças carentes no projeto, então só tem vantagem, a gente tem que entender isso, que quanto mais a gente ajuda os colegas de profissão, mais a profissão cresce. Se a gente for olhar isso daí, Andrei, o teu livro é muito bacana, eu li, assim que você me mandou, eu já li em menos de uma hora. É uma leitura muito agradável, né? Porque é um bate-papo que você coloca ali, isso baseado em ciência. O livro dele é Fecha a Carinha e Treina, né? É um livro, é esse daí, né? Isso. Uhum. Fecha a Carinha e Treina. Ele do Valdemar é muito legal. Quem quiser aí, entre depois no direct do Dr. Andrei. Recomendo, vale a pena. É muito didático o livro, turma. É bem... E a ideia é essa mesmo, viu, Léo? A ideia foi essa, foi a gente fazer, tanto para o personal trainer, ou para o profissional de educação física em geral, ter argumentos para defender a musculação infantil e entender o porquê vale a pena, quanto para ele presentear. Então a linguagem foi realmente não científica, né, é embasada, mas com uma linguagem clara e direta, porque se você quiser, tem personal trainer que compra para dar para alunos dele que têm filhos, para que eles entendam e tragam os filhos para treinar. Então a ideia foi essa. Vai sair um livro acadêmico também, mas esse aqui a ideia é essa, o start dessa cultura. Vamos tentar jogar um pouco aí pelo lado da ciência e depois a gente joga pelo lado de mercado, para o pessoal entender os dois caminhos. Ainda é dentro de uma cultura, obviamente, sem grande reflexão crítica de ciência sobre o processo de desenvolvimento e maturação. Ainda é uma pergunta que sempre vão fazer em todos os cursos que você venha dar ou eu venha falar de processo de desenvolvimento e maturação. E quando fala treinamento de força, aquelas dúvidas sempre surgem. Qual é a dúvida? A dúvida do crescimento. E uma segunda dúvida é o quanto que isso vai também trazer um grau complicador de outras capacidades que também estão no processo de desenvolvimento. Será que geraria uma concorrência? Então, acho que o primeiro ponto é o que é mito, de verdade, e o que é fato. Esse fato, o doutor Andrei ele pode falar, Léo, pode acontecer desde que aconteça isso, mas é muito, muito improvável que uma criança venha ocorrer isso. Então, fica à vontade aí para colocar a maneira científica e depois a gente entra no mercado. Uhum. Tem uma tabelinha em um dos artigos do Feigenbaum, do Dr. Feigenbaum, né, que fala bastante de treino de crianças, né, que ele traz até isso, da questão dos riscos e como resolver esses riscos do treinamento de força. Muita gente pergunta em relação a ser perigosa a sala de musculação. Eu falo, sim, a sala de musculação é perigosa. É o lugar mais perigoso da academia, né? Para qualquer lado que eu caia na sala de musculação, eu tenho lugar para me machucar. Porém, o risco da sala de musculação é o quê? Mal orientado, com comportamento inadequado, deslocamento inadequado. Então, o perigo é mesmo de atravessar a rua. Atravessar a rua com o olho fechado, uma avenida movimentada, a rua é perigosa? É. Atravessar com o olho aberto e atento é perigoso? É. Mas o seu comportamento, a sua atitude e seu comportamento durante a travessia é que vão fazer o perigo se tornar mais ou menos eminente. A pergunta master, a dúvida, o maior mito de todos é se vai parar de crescer.
É impossível, não é que é difícil, é impossível eu ter uma lesão epifisária no treino de força, durante a musculação, ou calistenia, ou qualquer que seja o método que você use, ou pliometria, que tanta gente tem medo, né? Que fala, é o impacto do salto. A gente foi fabricado para saltar também, senão a gente não conseguiria saltar. Então é só saltar direito e com segurança. Por que é impossível uma lesão epifisária na musculação? Porque o que causa lesão epifisária é impacto. E nenhum exercício da musculação tem impacto. Fala, mas eu vi um vídeo lá, até a professora Franciele, né, esposa do Valdemar, outro dia fazendo. Tem um vídeo até dela fazendo pliometria no leg press. Ela é uma atleta adulta com um objetivo específico. Eu estou falando do treino das crianças. Não há impacto, principalmente articular, em nenhum exercício. Então, se eu quisesse lesionar uma cartilagem epifisária durante o treino, não seria possível. Então, não vai parar de crescer, não tem perigo. E também não tem a intensidade enorme que vai fazer a criança parar de crescer. É só olhar lá. E a segunda colocação mais comum é sobre ficar musculoso, né? Até assusta que às vezes a gente ouve isso de endocrinologista. Eu ouvi esse mês, no início do mês, eu ouvi de um endocrinologista que trabalha com crianças. Eu falei que para ele que me espanta uma pessoa que estudou, fez residência, especialização e trabalha só com hormônios, me fazer uma pergunta dessa, mas eu respondi, não. A testosterona livre circulante numa criança não é o suficiente para torná-la musculosa. Aí as pessoas até é comum lembrarem daquelas crianças que aparecem nos programas dominicais à noite, né? Nos jornalísticos, mais entretenimento, dos menininhos musculosos lá. Aquilo é uma disfunção fisiológica acompanhada de um estilo de vida, de estímulos altíssimos, mas principalmente em função de fisiologia. Não quer dizer que o pai deu hormônio, que o menino... Então a gente lembra, isso acontece com o parkour, né? O pessoal pensa só em um cara pulando de um prédio para o outro, quando vê alguém saltando num degrauzinho da escada, acha engraçado, tira sarro, mas na verdade o início do parkour e a filosofia parte dali, né? Então vai atrapalhar o crescimento e vai ficar musculoso. São os campeões de audiência. É bem por aí mesmo, né? Ainda é algo... É um paradigma ainda que as pessoas criaram, né, como um paradigma, mas na verdade é algo já muito consolidado. Agora, algo que me estranha, Andrei, é que eu sou do treinamento, né? A minha área é treinamento desportivo do alto rendimento. Então, a minha construção, ela veio do alto rendimento. Principalmente do esporte, de alto rendimento, como atletismo e também o levantamento olímpico, agora com o Fernando Reis, já há um bom tempo. Então, quando a gente vai conversar, principalmente o pessoal que é do levantamento, e a gente pega países que são desenvolvidos no esporte, né, países como até os Estados Unidos e vários países da Europa e também países da antiga, vamos dizer assim, né, o celeiro do treinamento de força, que é a antiga União Soviética, e os países hoje que ainda fazem parte, teoricamente, né, daquele grande momento do esporte, deixando de lado a questão política, são países que se desenvolveram muito bem. Então, quando você pega, por exemplo, as crianças, tanto no high school ou antes do high school, o treinamento de força como aptidão faz parte do currículo do profissional da educação física, né? Do pedagogo do corpo. Então, eu lembro que quando eu fui fazer algumas pesquisas de levantamento, puxa, eu vi as crianças desde os seus 5, 6, 4 anos já aprendendo gestos, né? Obviamente, com um instrumento de caninho de PVC, com borrachinha, com rolinhos de espuma, mas aprendendo já, principalmente cuidando da estabilidade, até porque a criança tem grande mobilidade, enfim. Foi um trabalho que não é à toa que esses países desenvolvidos no esporte ainda continuam sendo os grandes medalhistas, né? Olímpicos e mundiais. Então, assim, como é que você enxerga isso dentro de um contexto escolar, e eu sou literalmente um dos mais partidários do professor de educação física escolar entender da importância do caso treinamento de força, utilizando o treinamento resistido manual ou usando pesos livres, enfim, dentro da grade, dentro da matriz curricular da educação física. Por que isso ainda não ocorre, sendo que é algo tão importante e já tão implantado e consolidado nos principais países desenvolvidos do mundo?
Inclusive tem estudo mostrando que uma revisão bem bacana e no consenso da Associação Inglesa de Weightlifting, mostrando que o weightlifting é menos lesivo ainda que a musculação. O número de lesões por horas praticadas é menor ainda do que a musculação tradicional. Porque é muito mais controlado, né? Toda a situação e a progressão, a evolução. Na escola, isso foi muito bacana no meu início lá, no projeto da musculação infantil, com o professor João Júlio Garavello, ele fazia justamente isso. Ele tinha 40 horas na UEL, mas ele não era dedicação exclusiva. Então ele também dava aula em escola municipal. E ele foi um dos poucos professores que eu vi fazer na escola. A progressão de um semestre inteiro dele na escola, com as crianças, e com pré-púberes ele trabalhava, era no treinamento de força. No final, usando só o peso do próprio corpo e equipamentos improvisados. Então, no final do semestre, ele fazia uma apresentação com as crianças só de ginástica envolvendo força. Então tinha até eles seguravam um bastão, uma criança de frente para outra, assim, e a outra criança subia uma escadinha e as crianças passavam andando por cima dessa passarela suspensa. E eles usavam todos os esportes, ele utilizava a parte de treinamento de força. Eu acho que um pouco vem dessa cultura, tanto da parte do treinamento quanto da parte pedagógica lá de pedagogia em sentido de escola, de ficar essa cabeça assim, como se fossem duas coisas muito separadas, né? De que, não, escola é como se fosse assim, a educação física na escola é coisa de humanas, né? Assim, eles são pedagogos e eles estão lá só pensando na criança e brincadeira, e o lúdico para eles é só brincadeira, não pode ser lúdico de outra maneira, ou então é só jogou a bola para as crianças, é futebol, vôlei e basquete, né? Ou handball. E aí, ao mesmo tempo, o treinamento, quem tem afinidade com treinamento, e os professores não buscarem tanto, mas quem tem afinidade com treinamento também fica com esse pensamento. Não, meu negócio é academia só e clube, e o desporto e tal, e não tem nada a ver com escola. Ao invés de entender que tem tudo a ver. Que os Estados Unidos têm aquele desempenho nas Olimpíadas, porque qualquer cidadezinha que você vai para um congresso, vai passear, você olha nas escolas, a estrutura esportiva fica natural, se traz para perto, né? Isso é política pública de levar o treinamento para perto, né? É só ver assim, o cara que nunca caminhou, ele se muda para o lado de uma pista de caminhada, o cara vai morar lá um quarteirão do Ibirapuera aí. Se ele sair dali de um quarteirão do Ibirapuera e for morar em um outro canto de São Paulo que não tem nada, absolutamente lugar nenhum disponível para ele caminhar, ele não vai mais caminhar como ele caminhava corrida no Ibirapuera. Então, se você leva o espaço esportivo de treinamento também, não só de quadra, não só o basicão, para a escola, você consegue melhorar isso e familiarizar isso, né? E é cultural, né? O weightlifting não é tão cultural pra gente, né? Melhorou bastante, né? Depois que os cross-training passaram a ficar mais famosos, tudo melhorou, né? O levantamento, mas ainda não é tão cultural, né? Então, até na musculação acontece isso, né? O pai não vê risco de lesão nenhuma no futebol, mas ele vê alto risco de lesão na musculação. Não sei se acontece mesmo no Canadá com hockey, né? Deve acontecer. Com certeza. Agora é uma coisa interessante, né? Porque assim, as pessoas ainda... Eu tô falando do mundo da escola, porque eu acho que é o mundo da vivência, é o mundo da experiência. Então, o que eu quero dizer? A minha área, ela não é escolar, a minha área sempre foi do treinamento, mas eu sempre trabalhei com criança no treinamento. Crianças desde os seus 4 até a fase adulta, pensando no processo como um todo. Eu tive essa oportunidade de ter várias experiências em vários momentos biológicos aí com o treinamento. E aí, uma das questões que sempre levantavam quando eu tentava apresentar para os professores de escola a importância das aptidões físicas e, dentre elas, a força, entender que treinar força, de verdade, não é só musculação. Treinar força não é só usar o LPO. Treinar força é uma exigência de melhora, de maturação e desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que aí parte de um princípio, Andrei, educacional, de uma reflexão. Primeiro, o que é força neuromuscular? Como desenvolver, respeitando os princípios do desenvolvimento e maturação das crianças. E quando abre as crianças, é óbvio que tem crianças que têm um processo de maturação diferente do que outras crianças. E assim vai. Então, o que me espanta ainda é que creio eu, e você me corrija se eu estiver errado, ou alguém que seja da hora escolar aí me corrija se eu estiver errado,
que, ao longo do processo pedagógico do movimento, creio que as aptidões motoras fazem parte dentro de uma grade de currículo da educação física escolar. Creio que sempre vai ter que ter trabalhos de coordenação, trabalhos de características condicionantes. E quando eu penso em condicionantes, Andrei, é óbvio que vai entrar força, é óbvio que vai entrar trabalhos de resistência, é óbvio que vai entrar essa relação até da própria componente de flexibilidade, que é a aptidão chamada saúde, né? E quando eu penso em coordenação, eu sou fãzaço, eu acho que tem que ter demais trabalhos de ritmo, trabalhos de dança, trabalhos de atividades de criatividade, de desafios. Agora, o que me escuta é que quando entra o assunto força, ela é algo que dá para ser aplicado no mundo da criança. Por exemplo, você mencionou pliometria. Correr é pliometria. Só que é uma pliometria de baixa reatividade, mas ela é uma ação pliométrica. Ela tem um momento de excêntrica e transição para concêntrica, de armazenamento de energia. Se tem um bom professor que tem um entendimento da força, principalmente nessa relação de excêntrica sobre transferência concêntrica, e eu estou pensando agora em potência muscular, nossa, dá para ele fazer um pega-pega com vários desafios numa quadra, colocando banco, colocando colchonete, enfim, bastãozinho um pouquinho mais alto, justamente para criar força no sentido potência. Isso é força. Quando você pega uma criança e brinca de empurrar uma para outra, você consegue gerar um momento de progressão. Uma criança empurra uma mais magrinha, depois uma criança empurra mais fortinho, outra criança empurra mais fortinho ainda. É progressão de cargas. Você está utilizando força também. Então, o que me assusta ainda, e creio que para você que é um pesquisador da área desse setor, desse departamento, puxa, a inabilidade que nós temos de transferir uma informação que, pelo menos eu creio é visto dentro de um campo de uma universidade, em qualquer graduação, mas quando vai para o campo prático, as pessoas são barradas por políticas públicas educacionais. E usando assim, mas a política educacional do meu município não permite. Não permite o quê? Treinamento de força. Calma, se você está falando que não pode treinar força, então não pode treinar aptidão. E aptidão é algo que tem que ser treinado, tem que ser estimulado, senão como é que fica? Então é muito paradoxal isso daí. Eu tive, Andrei, conhecimento de pelo menos uns 12 professores escolares, que eu tirava o chapéu. Eu falei, eu usei o que eles aplicavam na escola, de criança, eu consegui aplicar para o alto rendimento. A mesma atividade, eu só modificava a qualidade e a quantidade do trabalho. Ou seja, o lúdico, ele tem muito significado na mão de um pedagogo do movimento. O lúdico, ele passa a ser treinado. Então, eu acho que ainda falta para nós o que você comentou. Eu acho que falta uma reflexão de tamanha informação e conhecimento ainda que precisamos ter para transferir de uma maneira real. Aí, Andrei, eu jogo para você. O mundo da academia, por mais que nós não tenhamos crianças treinando, ela parte do princípio lá de trás. Por que as crianças já não eram desenvolvidas lá atrás? Por que agora você encontra também um monte de criança que perdeu a fase mais importante de coordenação, que é lá nos 6, 7 anos, e quando ela vira adulta, ela não consegue nem saltar para trás, nem para frente, nem para o lado. Eu estou falando de um adulto da geração de 85 para frente, 90 para frente. Esse cara não teve vivências, e quando você vê, não teve as vivências adequadas no processo. Então é assim, eu jogo para você. Eu não sei se você concorda ou discorda. As academias deveriam ter trabalho de criança na musculação? Óbvio, sem sombra de dúvida. Elas estão preparadas para isso? Óbvio que não. Poderia ter soluções? Claro, pesos livres, peso corporal, gerar um horário mais apreciável. A gente sabe que a musculação não é monótona. Quem deixa monótona é o profissional, porque ela é muito dinâmica, ela é criativa, ela é desafiadora, ela é progressiva. E a gente ouve ainda muito de mulher, a musculação é chato. O adolescente vai treinar, nossa, eu não gostei, prefiro fazer outra coisa. Aí quando você vai ver, o professor é um apático.
ele não gera desafio, não gera relacionamento entre os que estão na sala. É óbvio que um adolescente, a primeira oportunidade, ele sai. E se descuidar, ele sai para beber uma cigarra ali fora. Então, aí eu jogo para você. Você concorda com isso? Que eu acho que é um processo que vem lá de trás de uma construção, que parte de uma autocrítica do papel da educação física. E a gente pode falar isso, porque a gente é educação física, né? Não é um médico falando, é a gente discutindo. Eu acho que ainda falta muita maturidade nesse processo. Sim, é só a gente olhar, é isso que eu falo, que a gente acaba por não prestar atenção nos processos na evolução e no que a gente está fazendo, e no que a gente ou que deveria estar fazendo, acaba perdendo o espaço e depois, quando perde o espaço, vai lá reclamar que é terceirizar a culpa. Hoje eu vejo um monte de gente lá, porque a escola não valoriza a educação física, a escola hoje não valoriza. Só que aí eu pego até a minha quinta série, minha quinta série, a educação física era o quê? O professor jogava a bola de vôlei, basquete ou futsal, porque eram 3 dias por semana, então cada dia era um esporte, jogava e ia lá fumar e tomar café. E aí a criança que não era habilidosa podia ficar arbitrando ou ficava correndo para pegar a bola, e só os habilidosos jogavam. Eu com bola, sou horrível. O único esporte com bola que eu joguei bem foi rugby durante a faculdade. Jogava no time da UEL. Então a bola nem era redonda. Então, de esporte com bola bola redonda, né? Eu sempre fui horrível. Então ficava nervoso até para ir para educação física. Mas como eu tenho excesso de cartilagem nos 2 joelhos. E aí todo médico falava que eu tinha que operar. Excesso mesmo assim, onde deveria ter 4 centímetros, tem 7. Então parece que tem milho no joelho, né? Nos 2 joelhos. Todo médico queria operar. Até que eu achei um médico, ele falou, não, você vai fortalecer em volta da patela, então o vasto lateral medial, que vai dar estabilidade para o seu joelho, com musculação você não vai precisar operar. Tinha uns 12 anos. Eu fiquei até os 14 até encontrar uma academia que me deixava treinar. E aí não gostava da educação física lá quando era só bola, mas na quinta série apareceu um professor, Bruno, eu morava no interior de São Paulo, em Urupês, no interior de São Paulo, e lá apareceu um professor que ele era muito do atletismo, ele já tinha sido atleta, e todo mundo se apaixonou pela educação física. Ele começou a aplicar o atletismo na escola, ninguém nunca tinha tido. E aí ele fazia na preparação, ele usava força, usava flexibilidade, usava resistência, deixou de ser só um horário para jogar bola, que só jogava quem sabia, para ser um horário onde todo mundo participava. E aí começou a me atrair essa questão da não comparação, de não é... Porque quem não é habilidoso também está atrapalhando quem é bom. Porque tá deixando chata a aula pro cara que é bom. Porque ele quer jogar melhor e quer o desempenho. Então fica esse conflito. Usando essa questão que você falou de usar as estratégias, tornar lúdico. E lúdico é outro erro da educação física, às vezes, de achar que lúdico, fecha o olho, pensa em piscina de bolinha, pula-pula e empresa de recreação. Né? Lúdico é tudo aquilo que é prazeroso e divertido pro praticante. Seja qualquer que seja a atividade. Para adulto, criança, o que for. Então, tornar prazeroso para a criança e mostrar o valor. Para não acontecer isso que acontece hoje na escola. Tem escola aqui em Campina Grande que se você participar de uma das modalidades da escolinha de esportes da escola, você está dispensado da educação física. Quer dizer, não existe nada de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem motora, né? Você está ignorando totalmente isso. E aí, quando a gente aceita isso e fica com esse espaço reduzido, depois fica, mas a escola é assim. O que será que acontecia quando não era? Será que se tivesse acontecido diferente, ao invés de só jogar bola, não seria mais valorizado hoje? Porque as crianças valorizam muito, os pais também. Lá no projeto, e para ver como você falou, dessa geração que estão cada vez mais debilitados, né? 90% dos meninos, principalmente os meninos, de 9, 10 anos que aparecem no projeto, quando chegam a gente faz a avaliação, né, inicial, a anamnese, a avaliação, a flexibilidade deles é a esperada para um adulto de 62 a 65 anos. Eles não conseguem, a gente leva pelo menos um mês para conseguir fazer o pedagógico para eles, para sumô, para terra, porque não tem flexibilidade para fazer nem flexionando, nem o básico. E a gente treina com maiores amplitudes, a gente usa o espaço externo da academia escola lá, que é uma quadra, no aquecimento a gente faz jogos semelhantes a jogos de gincana e faz a brincadeira. Os pequenininhos, criança de 5, 6 anos, não cabe o peso, não cabe a anilha na mão, usa o peso do próprio corpo, usa brincadeira, então eles nem percebem que eles estão treinando força muitas vezes. E as pessoas olham, mas não é musculação? Eu falo, não, é treinamento de força. Eu quero melhorar a força dele. Eu não preciso ficar só confinado ao sala, né?
E é essencial a gente ficar atento ao que está acontecendo e saber o que está fazendo. Não deixar de ser um bando de reprodutor também, né? Que vê um negócio, assiste um curso do Leonardo, vai lá, tudo só repete o que você falou. Aí se eu vou lá, fez um curso comigo depois, eu falei um pouquinho diferente. Ah, não, agora não é mais o que o Leonardo falou, não, agora é o que o Andrei falou. Não, o que eu concordo com o Andrei, o que eu concordo? A gente precisa ser crítico também para evoluir, né? Perfeito. A gente pode usar isso agora. Vamos pensar no mercado para o pessoal aí que está nos ouvindo, né? Como é que você enxerga, entendendo que hoje o sobrepeso e a obesidade ela está muito mais precoce, né? Outra hora ela é um pouco mais tardia. Hoje a gente vê crianças novas, literalmente, cronologicamente, já com obesidade instalada, ou seja, patologicamente falando. Como é que você enxerga isso para o mercado promissor para um personal trainer que vai trabalhar com criança? Você enxerga isso com otimismo ou você acha que ainda esse personal não vai ter espaço em relação à aceitação dos pais ou até do próprio mercado entender o papel dele de importância para a sociedade? O personal, não o professor de educação física da escola, que isso é inegável, é inquestionável, mas o personal que se põe como um plano de carreira ser personal de psicomotricidade, ele tem um envolvimento pleno com criança. Vai ganhar mais que todo mundo, na minha opinião. De verdade. Todos os que eu conheço que estão já, né, exclusivamente, não eu que estou na vida acadêmica e no treinamento, né, particular, mas os que estão na linha de frente, assim, do treinamento. Aí em São Paulo tem um menino bem novo, muito gente boa, que chama Rafa Trindade, que ele tá... Conhece ele? Eu acho fantástico o que ele faz. Ele aborda toda essa questão do desenvolvimento do eu acho muito legal. A gente sempre conversa, sempre. Eu acho muito bacana o trabalho que ele faz e entra muito nessa linha que a gente está falando. Aqui em Campina Grande tem um ex-aluno meu que trabalha com funcional para crianças, mas bem, não só pegar as coisas de adulto e pôr musiquinha e fazer brincadeirinha com as crianças. Aplicando mesmo nas crianças, pensando nas capacidades que está sempre cheio. E outra coisa, além das crianças, só você fideliza. Tem uma colega da UEPB, lá da universidade, a professora Regimênia Carvalho, uma das profissionais de ginástica com mais experiência que eu conheço. Ela tem uma família que ela treina há 27 anos, a mesma família. Quem era bebezinho quando ela começou, hoje é médico, já com residência, feito com coisa, ele treina os filhos dessas criancinhas. Ela treina. Então você ainda fideliza. E a gente, não tem ninguém, acho que atualmente, essa questão da obesidade, com mais poder nas mãos e com maior oportunidade de transformar essas vidas do que a gente. Eu acho que a nossa profissão é quem tem a maior chance de resolver o problema dessa geração futura de obesos, sedentários e doentes que tá vindo. É só, chega para um amigo dentista, um parente que seja dentista, pergunta quantas crianças de 6, 7 anos fazendo tratamento de canal você tem hoje, porque come muito doce. Fala, mas é porque tem de tudo. Não, frutose é o único açúcar que não dá cara é a frutose. Então não é açúcar processado que eles estão comendo. Não fala assim, porque come muita fruta, fruta também tem doce. Não, não é. É de comer doce, de ver criança de 6, 7 anos andar com um saco de bala na mão, como se fosse um ursinho. Então ninguém tem mais chance e oportunidade nesse momento de mudar essas vidas, de reduzir o tamanho dessa nova geração de obesos, sedentários e doentes do que nós. Porque falar, porque o médico vai conscientizar, as outras profissões da saúde vão conscientizar. Se conscientizar só fosse o suficiente, ninguém mais fumava desde que começaram a sair aquelas fotos na embalagem de cigarro. Todo fumante, o fumante é o melhor exemplo. Todo fumante sabe que cigarro faz mal. Não existe um fumante que não sabe disso. E eles fumam. Então eles são conscientes, mas fumam. Então as pessoas sabem que comer mal é ruim para você, que não fazer atividade é ruim, mas elas não fazem isso. E nós somos os maiores transformadores de vida, que a profissão da saúde mais capaz de transformar vidas, eu acho. Na minha opinião, é a nossa. E como o Valdemar sempre fala, nós somos uma profissão de líderes. A gente tem a capacidade de mudar a cabeça das pessoas e da sociedade. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar aberto aí. Que horas são, Andrei? São 8h43. Então, eu tenho agora 15 minutos para a gente poder ver algumas perguntas. O professor Ítalo, ele perguntou quais testes funcionais que você aplica nesse universo de crianças quando você ficava aí no centro de desenvolvimento aí, motor através da força.
Na anamnese são só as perguntas para a gente saber o histórico das crianças, né? Então a gente aplica, isso é importante, aplica nas crianças por entrevista, questionário guiado, né? Entrevistando as crianças e os que já leem, já tem os adolescentes, eles mesmos leem e você participa. E nos pais, aplica nos dois primeiro, para identificar o que é vontade da criança e o que é vontade dos pais, para você não pegar um frustrado que queria ser um atleta famoso e quer que o filho seja também. Não é porque deu certo com o pai do Neymar que vai dar certo com todo mundo, né? Que ele não foi tão famoso e o filho é um grande talento, né? Não que ele não tenha talento. Mas é saber se realmente é a vontade da criança. E aí saber o histórico, o que já fez de atividade. Conversando com a criança, a gente sabe se ela já foi, se ela é habilidosa ou não, se ela não gosta. A primeira coisa que fala, não gosto de educação física, não gosto. Por que você não gosta? Ah, porque eu sou ruim. Então eu falo assim, né, não é ruim, você só não é o teu esporte. Esporte é igual instrumento. Todo mundo tem uma habilidade para algum. É você descobrir qual que você consegue. E aí fisicamente, uma bateria testes uma bateria cineantropométrica. Então a gente vê capacidade, força explosiva, a gente faz teste de salto, de flexibilidade, a corrida, a impulsão vertical, a impulsão horizontal, circunferências. O ProESP você utiliza? Já utilizei. Atualmente, aqui a gente está meio. Tá vendo se consegue a sala agora e o espaço e alguns equipamentos para comprar. Mas já utilizei. São testes bem simples, né? Teste de agilidade, teste de salto vertical, salto horizontal, teste do quadrado. Se você pegar até baterias antigas, pegar a Eurofit, pegar os testes que foram meus professores, o D'Artagnan e a Joana, né? Quem é da graduação e vai ler Guedes e Guedes lá, né? Então, eu dei muita sorte, Noel. Eu tive aula com o D'Artagnan, com a Abdala, com a Joana. Aí você vê lá as fórmulas, né? Guedes e Guedes, cara. Desse tamanho. Não tinha, na nossa época não tinha, né? A gente tinha que esperar meia-noite para usar a internet, né? Aí não tinha esse monte de aplicativo que tem hoje, né? Era uma fórmula gigante que você errava toda vez que ia fazer, né? Então, e tinha que fazer na mão o cálculo, lembra disso? Hoje, tudo pronto aí. Na minha graduação eu tinha disciplina internet. E era a internet mais rápida do sul do país, era lá na UEL, no departamento de computação. Para abrir uma foto demorava 2 minutos e 40. Aí ficava rodava. Andrei, estou perguntando aí qual a idade ideal para a criança treinar musculação e também perguntaram, vamos lá, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, tá? O Thiago é um atleta que eu tive a oportunidade de auxiliar. É o Thiagão, né? Thiagão, só confirma se é você do atletismo. O Thiagão está perguntando também, a avaliação das crianças é diferente do processo do adulto? Então são 2 perguntas aí. A pergunta é, criança e musculação na academia, qual a idade? Se abríssemos, todas as academias podem treinar criança. Qual a idade que a gente poderia falar, olha, é isso. Desde que também, E se as avaliações de criança e adulto são diferentes. Gente, vão dando perguntas aí. Com segurança e treinando um instrutor acompanhando a criança, só ele acompanhando a criança, como eu faço particular, a partir dos 5 anos pode treinar sem problema, com anilha, com peso, com cabo, com peso do próprio corpo, sem problemas. Um treino normal a partir dos 5 anos. Lá no projeto, como os estagiários, apesar de eu fazer um treinamento de 15 dias com eles antes de iniciarem o atendimento e acompanhar todos os treinos, apesar desse treinamento todo, como eles ainda não têm tanta experiência, são 2 estagiários para cada criança. Então, e aí eles treinam crianças a partir dos 6, 7 anos. Os com 6 anos eu acompanho. E eles são 2, mas lá é uma situação de academia-escola, né? Lá é uma academia-escola. Mas agora, comercialmente na academia, o que é mais adequado, você abrir para crianças de 8, 9 anos, porque esses já conseguem treinar como parceiros de treino. Você consegue treinar 2 crianças ao mesmo tempo. Dependendo depois de já familiarizados, até 4 crianças ao mesmo tempo ou 3 ao mesmo tempo na musculação. Se você abre uma turma de treinamento de força, que você vai para um tatame, vai para uma sala, você treina grupo de 6 crianças tranquilamente. Se você tiver uma boa voz de comando, e crianças também, a grande maioria é muito raro uma criança que não tem um comportamento adequado por falta de educação mesmo, por falta de respeito, educação, é muito raro. Você faz turma de 6, 8 crianças sem problema nenhum nessa faixa etária, a partir dos 8.
Muito legal, muito E da legal. avaliação, né? O Thiago, né, perguntou da avaliação. Os testes não são tão diferentes, Thiago. O que é mais diferente é que o pessoal não fica atento, às vezes faz muito isso com idosos também, tem que ficar muito atento às tabelas de referência. Tem treinador que escolhe, às vezes, um teste. Acontece isso com salto vertical, salto horizontal, com ou sem ajuda, que escolhe um desses para o salto e quando vai ver não tem tabela para criança, só tem tabela para adulto, ou só tem para idoso. Que acontece com o IMC, então o importante é ficar muito atento aos valores de referência. Não pega simplesmente os protocolos que você tem e aplica, porque se você não tiver valores de referência depois para comparar, não tiver uma tabela de percentis de criança dentro da faixa etária que você quer. Mas não são tão diferentes os testes. Você tem que pensar, as capacidades de força que você quer avaliar, capacidades coordenativas que você quer avaliar e o que é da composição corporal. Só tem que cuidar com as crianças com testes invasivos. Então, a gente geralmente usa 3 dobras com a criança, por exemplo, em vez de usar todas as dobras cutâneas. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, escala de Tanner com a criança, sem o pai estar perto, sem o responsável estar perto, ela vai chegar em casa e falar assim, o que teve lá hoje? Ah, o professor fez um teste, fez uma avaliação. O que ele fez? Ele pediu para abaixar a calça e olhou minhas partes íntimas. Você imagina um pai ouvindo isso, ele tá ouvindo isso, ele sai que nem um louco de casa para te achar, para te matar. E a criança mentiu? Não, você pediu para ela tirar a roupa e olhou as partes íntimas. Mas é tudo uma questão de como está ouvindo e o que aconteceu, e como foi. Então você não faz nada invasivo em crianças. Até durante o treinamento, né? Você nunca fica... vai fazer, por exemplo, um tríceps no cabo lá em pé. No adulto, eu apoio o peito nas costas do meu atleta lá, seguro no cotovelo dele, vai e faço ajuda pela frente, assim, dele. A criança não, eu fico de lado, totalmente de lado. Se for uma menina, é uma estagiária que fica. De qualquer ângulo que alguém tire uma foto ou filme, não tenha perigo nenhum de ter uma interpretação errada do que eu estou fazendo com a criança. Show. Olha só, a Juju Vicente está perguntando, professor Andrei, tem alguma estratégia para treinar criança com déficit de atenção diagnosticado, né? Tem que estar diagnosticado. Acho que é importante essa palavra aí. Uhum. Eu sou uma criança com déficit de atenção. Só 7% das crianças no mundo tem déficit de atenção e só 2% desses 7 evoluem para a vida adulta. Eu evolui para a vida adulta, eu tomo Ritalina até hoje. Eu sou uma criança com déficit de atenção. Minha esposa que aguente, né? Que aguenta. Qual é a dica, né? É impressionante, a Juju até lá de Londrina. É impressionante que o foco da criança é melhor que o nosso. Então, o déficit de atenção, com tarefas de concentração geral, de leitura e essas outras tarefas assim, elas sofrem muito, a gente sofre muito. Mas durante o treino, como o TDAH tem hiperfoco, durante o treino, o foco com a carga adequada, repetições adequadas e a devida variação, então monta um treino ABCD até, que ela vai fazer a mesma coisa todo dia, mas com exercícios diferentes. E variar o ambiente, variar a atividade. E ela treina com mais foco que um adulto até. Já tivemos aqui no projeto, eu quando era pré-adolescente comecei a treinar, não tinha diagnóstico, mas já tinha essa mesma condição, e ela treina sem problema, pode treinar sem problema, e aí com a variação de cada criança, né? Se é uma criança mais agitada, menos agitada, se ela precisa de um ambiente, o que irrita ela, a gente fica irritado, né, quando tem algo que não... Que ajuda nessa distração. Mas aí a Juju me conhece, né? Ela é de Londrina. Pode chamar no direct lá que a gente faz um bate-papo bem bacana sobre isso. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. O que você recomenda para a turminha aí que deseja trabalhar com criança, deseja trabalhar com esse processo do treinamento de força? Algo que já chocou alguns aí. Nossa, 5 anos já pode treinar? Falei, pode. É isso aí, né? Pra você ver que ainda se assusta, né? E o que você recomenda de literatura? Literatura básica, para essa galera começar... Vou pegar um livro aqui, quer ver? Gente, vamos fazendo as perguntas, a gente tem exatamente uns 6 minutos ainda. Né, Arthur? É o único livro de fisiologia do exercício para crianças que eu já conheci até hoje. Legal. É do Thomas Rowlands. Não é um livro caro. Não, eu tenho esse livro aqui. É o único livro de fisiologia do exercício para crianças que eu conheci até hoje. Esse foi um dos primeiros. Ele não existe mais novo para comprar, mas você acha ele no estante virtual do Fleck Kramer. O Fleck do Kramer, né? E tem um, que aí eu vou para te fazer inveja, vou pegar.
que a gente tem umas relíquias, né? A gente é das antigas, a gente tem umas relíquias. Chama Strength Training, Strength and Weight Training for Young Athletes. Você já viu esse livro em algum lugar? Isso aí eu só vi na biblioteca. Esse livro aí Olha os autores, ó. vai ter uma praga que vai cair na tua casa e ele vai comer só o seu livro. A traça, né? É do Scott Roberts e do Ben Wader, esse livro. O Arli, então, quando chegou dos Estados Unidos, me deu de presente. A gente tem, então, duas obras aí. A do Fleck e do Kramer, que você aí acha em digital, né, Andrei? Então, depois... E você acha, eu falo muito para meus alunos, que o universitário não tem grana, a gente passou por isso também, vai lá na estante virtual. É tipo o Mercado Livre, só que é só livro usado. É muito barato os livros lá e você acha esses livros lá. Clica lá, gente. Treinamento de força para criança. Fisiologia do exercício para criança. Bota esses temas que certamente vai abrir o do Fleck e do Kramer e o outro lá é da editora... Eu não sei qual é a editora, o da fisiologia. Não sei se é Forte ou é outro. A fisiologia é Manoli. Manoli. Da Manoli. Está até hoje. Então é isso daí. Eu fiz um post, se alguém ficar com dúvida dos livros, eu fiz um post alguns dias atrás que é colocando a capa deles lá, falando das relíquias que eu tenho aqui, colocando a capa deles. E fica mais fácil. Para iniciar aqui, eu acho que é um dos principais passos. Legal, legal. Paulo Sérgio, é Dr. Andrei Lopes. Dr. Andrei Lopes, mas é Andrei com I. Isso. É Andrei de Russo. Tem outro Andrei aí. Esse não, esse é o Andrei Lopes. Bom, qual é agora a tua fala final aí para motivar essa galera que ficou até o final, para poder motivá-los a aceitar o desafio de levar a bandeira do treinamento de força desde a criança e, obviamente, gerar um idoso muito ativo? Primeiro, não tenham medo, tenham muita paciência para ouvir críticas. Não critique quem condena, a pessoa que condena aquilo. Quando alguém fala que a musculação infantil faz mal, se você for lá brigar, é a mesma coisa que você vê uma senhora lavando a calçada com água e for lá passar gritando, xingando ela porque ela está desperdiçando água. Ela faz aquilo por falta de conhecimento sobre o assunto. No caso, economizar água. Quando você faz isso com alguém que fala mal da musculação infantil, eu prefiro recomendar e convidar para conhecer o projeto. E falo para ela, em mais de 600 crianças treinadas, nunca uma delas lesionou e nunca uma delas desistiu de treinar porque não gostava. Então eu convido, como é que é a melhor maneira de você divulgar algo? Mostrando os benefícios, trazendo para o mundo da pessoa aquilo. Então não brigue com quem é contra e tenha o máximo de argumentos possíveis para mostrar os benefícios. E aí procure pessoas que tenham experiência com criança para se informar, para ajudar na sua formação. Se essa pessoa se recusar, é alguém que não valia a pena você ter procurado, porque um profissional que não está disposto a colaborar com outro para o crescimento da profissão, é alguém que não tem muito a te acrescentar, a te ajudar, não. Né? Então a gente poderia, como acontece com as lives, a gente poderia estar fazendo fechado, cobrando para as pessoas só, como hoje a gente faz nos cursos. Mas não, tem conhecimento que você compartilha e não é conhecimento, é experiência. Fala assim, eu vivi isso, deu certo, isso deu errado. E é compartilhando experiências que a gente vai aprender. Show de bola. Bom, gente, fechamos com chave de ouro a Semana da Musculação. Foi muito legal para quem assistiu as 3 lives, porque foram 3 caminhos que se interligam e com temáticas tão diferentes. Fechamos aí com algo que eu acho extremamente importante para nós que somos apaixonados pelo corpo e movimento, sobre os estímulos das nossas aptidões. Andrei, eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida, pelo presente que você nos deu como profissional de educação física. Tenho certeza que muitas pessoas se apaixonaram pela temática e vão começar a refletir sobre novas possibilidades de mercado, que eu acho muito importante isso, e também o amor que você demonstrou aí em cada colocação, cada fala, com tanta veracidade e com tanta verdade aplicada aí, com muita evidência científica e principalmente sem a arrogância que muitos pesquisadores ainda o têm. Então, eu só tenho a agradecer demais por você existir. E também da gente caminhar junto aí com o único propósito, que eu creio que é o mesmo que o teu. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a se ressignificar como gente. E uma das possibilidades de ressignificar como gente
creio eu que é através do movimento. Então, eu sempre falo, né, que o movimento ele traz um elo de ligação com a graça de Deus. E algumas pessoas me questionam, puxa, mas e quando a pessoa é tetraplégica ou paraplégica? E eu sempre falo a mesma coisa. O elemento chamado amor transcende muitas vezes a ineficiência motora, mas o amor ele transcende, ele toca lá no coração daquele que está sendo assistido. Isso é movimento. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe muito a tua vida. Obrigado pela tua oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço.